O avivamento que Deus quer. Primeiro livro, segundo escreveu o profeta Samuel, capítulo 10, versículo 6 e 7, diz: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. E serás transformado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, porque Deus é. Aleluia. Fecha os olhos. Damos-te graças, Pai, louvamos o teu nome, engrandecemos a ti. Agradecemos por nos dar a oportunidade nesta noite de estarmos reunidos para ouvir o ensinamento que o Senhor traz para nós. Nem eu que estou aqui neste púlpito, Senhor, tenho a capacidade de entregar a palavra. O único que pode nos entregar a palavra nesta noite é o Senhor. Por isso que está escrito em Hebreus que pregaram ao Senhor no passado através dos profetas. E eis que neste tempo, através do seu Filho Jesus, o Senhor tem apregoado a sua palavra. E nós estamos disponíveis nesta noite, dispostos com o coração aberto para te ouvir. Fale conosco, Pai, e apenas o teu nome seja louvado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. E traga uma salva de palmas. Aleluia. Graças a Deus. Louvamos o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Avivamento. Diga comigo avivamento. Ainda está fraco. Diga comigo avivamento. É uma palavra que quando o crente lembra dela, a primeira coisa que lhe aparece é uma igreja onde todo mundo está a pular, todo mundo está a cantar, todo mundo está a chorar, todo mundo está a rebolar, todo mundo está a dançar e todo mundo sai daquele lugar com muita alegria e euforia no corpo, na mente. Entretanto, o avivamento está acima disso. Ou seja, o avivamento não é nenhuma dessas coisas. O avivamento é o que nós vamos aprender nesta noite pela palavra de Deus. Observe que no capítulo 10, Saul, depois de ter encontrado Samuel o unge por ordem de Deus, para que ele seja rei em Israel. Saul era benjaminita, ou era da tribo de Benjamim. Não havia, naquele tempo, nenhuma ciência de que haveria um rei em Israel. Quanto mais um rei que viria da tribo de Benjamim. Porque pela profecia de Deus, desde antes da fundação do mundo, era que o Messias viria através da tribo de Judá. Quando você vê a existir a tribo de Judá, você pode pensar que aquela tribo só veio a existir no dia em que ela foi nomeada como tribo de Judá. Você precisa de entender que antes de Judá ser Judá e ser usado o seu nome para se formar a tribo, Deus já o tinha estabelecido na eternidade. Alguém está aqui? Amém. Existem dois tempos, meus irmãos. Um chama-se Cronos e o outro chama-se Kairos. O Cronos é o nosso tempo, por isso que nós chamamos cronologia, onde nós estudamos a história do passado, a história do presente e a história do futuro, né? Onde nós estudamos fatos passados, fatos presentes e aquilo que será o futuro, nós estudamos. Isso chama-se Cronos, ou de onde vem a palavra cronologia. E tem um outro tempo que é o tempo Kairos. Este tempo é o tempo em que Deus opera. Nenhum homem tem interferência neste tempo, porque quem dita este tempo é o próprio Deus. É verdade que também no tempo Cronos Deus dita. Entretanto, no tempo Cronos, Deus dá aos homens o livre-arbítrio para escolher o que serão, o que farão, como pensarão e como agirão. Mas no tempo Cronos, Deus dita as regras e diz o que ele quer fazer, com quem quer fazer e por que há de fazer. Alguém vai à igreja aqui? Então, antes que tudo viesse à existência, Deus estabeleceu tudo. Então, Judá existiu antes de existir. No pensamento de Deus, Judá já existia. É por isso que, se formos a entender, Saul não é escolhido como rei por Deus. Saul é escolhido como rei pelos homens. Os homens disseram para Samuel: queremos rei, porque já não queremos mais que Deus nos governe. Já não queremos mais esse sistema teocrático. Diga comigo, o que é isso de teocrático, pastor? Teocrático seja um sistema político, entre aspas,
que é baseada nos princípios de Deus. Ou seja, a palavra teo vem do grego theos, ou Deus. É daí onde vem teo. Logo, cracia significa forma de governar, que é de onde nós encontramos democracia. Demo significa povo escolhe quem deve governar. Demo. Cracia, governo. Então, o povo governa. O povo lidera em alguns lugares, não nestes lugares, não é? Aleluia. Alguém entendeu o que eu disse, né? Em alguns lugares é demo mesmo. Depois cracia, ou seja, o povo em alguns lugares, não nestes, que você vai meter na urna e o que você meteu na urna desaparece. E você não sabe para onde é que foi. Não é mesmo, não? Então, podemos voltar de novo aqui? Observe. Então, eles tinham um governo teocrático, onde Deus é quem ditava as leis. Deus é quem dizia: hoje vocês vão viver assim, este ano vocês façam isso, as leis são estas, são aquelas, comportem-se assim, etc. Eles disseram: nós não queremos mais isto, Samuel, porque os povos que estão ao nosso redor, eles têm rei. Nós não queremos mais ser governados desta forma. Arranje um rei para nós. Coloque um rei para nós. Então, observam o que eu disse no passado, que Saul não é um rei escolhido por Deus. Por quê, pastor? Porque antes eu disse, antes que Judá existisse, o próprio Deus já o conhecia e já o tinha estabelecido como o meio pelo qual viria o Messias. Está claro ou não está? Então, mas Saul não é rei segundo o Senhor, é rei segundo os homens. Alguém está aqui? Porque o rei segundo o Senhor era Davi. Lembram isso, meus irmãos? Então Deus disse para Samuel: vá até a casa de Jessé, porquanto eu tenho lá alguém que quero que você unja como rei. E chegando Davi, o Senhor disse para ele: Samuel, eu, o Senhor, não o vejo conforme vê os... Eu vejo segundo o coração do homem. Daí que Deus o chamara também a Davi de homem segundo o seu coração. Você não ouve Deus já dizer isso acerca de Saul? Pastor, Deus odiava Saul? Não. Deus tinha problema com Saul? Não. Deus não tinha nada a ver com Saul? Não. A prova disso qual é, pastor? É o que nós lemos aqui. Podemos vir ler de novo? Diz o Senhor aqui. Ou seja, diz aqui Samuel que o Espírito do Senhor se apoderaria de quem? Dele. Saul. A pessoa que se diz de ti aqui é a pessoa de Saul. Saul é escolhido ali pelo povo. Samuel unge Saul como rei. E uma vez tendo sido ungido, porque ele não tinha um coração de rei, ele não tinha um coração de crente, ele não tinha coração virado para Deus. Era apenas um homem que vivia, só vivia, fazia o que ele queria. Então Deus agora, por este homem ter aparecido como eleito para esta obra, agora Deus precisa de transformar o coração dele. Então é aí onde nós entendemos qual é o avivamento que Deus... Alguém vai à igreja? Deus precisa agora de uma pessoa que vai representar a ele no meio do povo. Observe que Saul não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelos homens. Mas uma vez que este Saul vai liderar o povo, uma vez que este Saul vai estar perante o povo para falar em nome de Deus, como rei, ele agora tinha autoridade, porque tinha que ser ungido por Deus. Este Saul precisa de ter um outro coração. Alguém vai dizer, não, pastor, então isso só se aplica a ti porque você é nosso líder. Logo você está enganado. Jesus chamou os seus discípulos e disse para eles: ide por todo o mundo, vocês farão discípulos. Ou seja, todos nós aqui temos a responsabilidade de ter corações transformados para que através dos nossos corações, do nosso caráter, Deus possa fazer discípulos. Está claro ou não está aqui? Então, observe aqui o que é que vai acontecer. Deus agora quer usar este homem que não foi escolhido por ele,
Mas Deus disse, tudo bem, está escolhido, está escolhido. Agora vamos trabalhar uma coisa aqui. Ninguém vai me invocar, ninguém vai me adorar, ninguém vai ousar ir à guerra se não tiver um coração transformado. As guerras que Israel travava eram as guerras do Senhor. Os altares que Israel edificava para adoração eram para adoração ao... Tudo que Saul iria herdar, iria fazer, são coisas do... É bonito isso. Então, Deus não pode colocar alguém. Deus não pode usar alguém. Deus não pode trabalhar com alguém que não tem um coração transformado. Do you understand? Deus precisou de avivar, de dar vida a Saul, torná-lo uma outra pessoa com um caráter diferenciado, para que ele pudesse ser digno de poder servir, de poder ser realmente um cristão. Alguém está na igreja? Está alguém na igreja? Para que este homem pudesse ser digno de fazer isso, ele tinha que ser transformado o coração. Amados, observem uma coisa muito simples. Saul, quando escolhido e é transformado o coração, de imediatamente é chamado para a guerra. A guerra que Saul ia travar, conforme dissemos, era a guerra do Senhor. Mas porque Saul tinha um coração transformado, um coração crente, um coração santificado, Saul venceu a guerra. Isto é muito importante. Diga comigo por quê, pastor? Porque nos tempos atuais, um dos nossos primeiros objetivos como crentes é querer travar batalhas, né, meus irmãos? É querer ter combates, é querer entrar nas coisas de Deus e já estamos a batalhar, triunfar e etc. Não é, meus irmãos? A primeira coisa que o crente faz, muitas das vezes, quando vem à igreja, é vir querer resolver um problema. É querer vir combater um combate de alguma coisa na sua vida que não está de acordo. Verdade ou não, meus irmãos? Vamos ser honestos, não é isso, meus irmãos? Ele olha para si mesmo e percebe que não, há coisas que não estão a andar, não estão bem, e então, por que eu não vou à igreja? Só que ele não entende que a igreja não é a solução. Não é a igreja que faz com que quando você entre na peleja, realmente consiga vencer. Diz que para que isso aconteça, era necessário que o coração de Saul fosse transformado. Vê alguém à igreja? Observe aqui. Este Saul, agora é rei, vai enfrentar batalhas. Ele não pode enfrentar batalhas se o seu coração não estiver transformado. O que Deus está dizendo? Quando nós nos convertemos e entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos para um campo de inimizade com o diabo. E não estou a dizer. É como, por exemplo, você chegar ali num grupo de pessoas. Do outro lado estão os vossos inimigos. E de repente o chefe ou o líder daquele grupo diz: quem é que quer passar para o nosso grupo? Fica a saber que a partir do momento em que você dá o primeiro passo para passar para aquele grupo, você se torna inimigo deste grupo de onde você veio. Ninguém vai te poupar naquele grupo lá. Ninguém vai olhar para ti e vai dizer: esse aqui já foi nosso. A partir do momento em que você dá o passo para lá, o teu fardamento já não é aquele antigo, é aquele de lá. A tua maneira de falar já não é aquele de lá, é de lá. A tua postura, a espada que você vai usar não é de lá, é de lá. Vai à igreja alguém aqui? Não, aqueles que estão daquele lado, quando olham para ti, já estão a ver um inimigo.
Então Deus entende que este Saul, que antes não constituía problema para ninguém, agora há de ser problema. Porque ele agora está do lado certo, está do lado de Deus, está do lado da palavra, está do lado daqueles que querem defender a causa de quem? De Deus. E Deus percebe que este não vai vencer, este não vai triunfar, se o seu coração não for transformado. Este é o verdadeiro avivamento. Muitas das vezes a gente diz, não, temos avivamento, porque na igreja estamos ali a transpirar, lutamos, chutamos, depois pulamos, animou. Aleluia. Animou. O corpo se anima, a mente se anima. Nós podemos dançar aqui, sair alegres todos nós, e dizermos que o culto foi bom. Ninguém vai questionar se foi bom ou não. No fim do dia, quando você for questionado, o que é que você fez na presença de Deus e com o que é que você saiu da presença de Deus, é aí onde você vai refletir se o culto foi bom ou não. O que é que você atraiu? Moisés subiu à presença de Deus, atraiu a presença de Deus. Desceu com a face a brilhar, de tal sorte que o povo nem podia olhar para ele. Saúl está aqui, foi ungido por Deus e o seu coração foi transformado. Alguém vê a igreja aqui? É isso que faz diferença. Quando nós dissemos que temos o avivamento, é porque há algo de Deus que se replicou em nós. Há algo de Deus que nos tocou, que nos transformou, que nos tornou semelhantes a Ele. Aleluia. O coração de Saúl se tornou como um coração de uma criança. Se tornou tão novo, como o coração do menino. Em outras versões diz que como de um menino. Está alguém? É isso que Deus quer. A Bíblia diz que existia um homem chamado Naamã, que era muito orgulhoso. Um homem soberbo. Um homem que vencia todas as batalhas e tinha orgulho, mas era leproso. A Bíblia diz que quando este homem foi ter com Eliseu, Eliseu disse para ele, vai tomar banho naquele rio ali sujo aqui. O que é isso, pastor? Deus queria transformar o coração de Naamã. O objetivo de Deus ao humilhar Naamã era para lhe fazer descer ao ponto dele desaparecer, para que Deus pudesse manifestar a sua glória. Não estamos a dizer? É por isso que Naamã sai dali como uma criança. E veja como é que ele reage. O Naamã que entrava no templo dos seus deuses para adorar normalmente, agora pergunta a Eliseu, Eliseu, será que eu agora posso voltar a entrar no templo dos deuses antigos? O que é isso, pastor? Transformação de coração. Isso é avivamento. Eu fui à igreja, ouvi a pregação e vou sair do mesmo jeito. Isso não é avivamento. Avivamento é quando nós pegamos a palavra, colocamos em nosso coração e dissemos, transforma-me, palavra de Deus. Aleluia. Isso é avivamento. Quando a palavra pode pegar o meu coração de pedra e transformá-lo em um novo coração. Aleluia. Pastor, eu não entendi. Coração qual? Aquele que bate agora? Não. Coração na Bíblia significa caráter. Forma de ser, de estar, de viver, vestir, andar. Tudo aquilo que você é, resume-se no seu coração. Se o coração é mau, diz a palavra de Deus, vai trazer o que? Frutos. Mas se o coração é bom, quais são os frutos do coração? Vê alguém, igreja? Avivamento é quando eu sou transformado. É quando eu olho para ontem e vejo que sou diferente de ontem. Hoje eu sou outra pessoa. A minha atitude de hoje é em função da palavra de Deus. Ontem eu tinha uma atitude diferente da de hoje, porque ontem eu era rebelde para com a palavra de Deus. Mas hoje o que Deus diz é o que eu sigo. Isso é avivamento. É o que aconteceu aqui.
É o que aconteceu aonde? Aqui. Este homem tinha seus planos, tinha seus pensamentos, tinha sua própria filosofia de vida, tinha um caráter, tinha uma forma de ser. E Deus disse, não, você não vai me representar assim. Vamos lá transformar o coração aqui. Aleluia. Então, observe uma coisa muito interessante aqui. Eu acredito sempre que Deus é com todos nós. Deus está presente com todos nós. Mas eu não acredito ao mesmo tempo que todos nós temos Deus. Não entendi, pastor. Como assim? Sim. O ateu, Deus está ali, perto dele. Mas como, pastor? Sim, está perto. Porque Deus é onipresente. Você vai vedar Deus de algum lugar? Não. Onde está o ateu? Deus está lá. Onde está o curandeiro? Deus está lá. Mas Deus também ajuda. Não é para ajudar o curandeiro. Não é para o curandeiro usar-se das coisas de Deus. Não é isso. Mas é porque não há lugar onde Deus não está. E nós estamos a dizer, não é que Deus entra na palhota do curandeiro e o curandeiro quando diz que lá no Esquembo é porque Deus coopera com o curandeiro. Não. Mas é porque Deus está em todo lugar. Entendeu o que falamos aqui? Respeitando Deus, o livre-arbítrio dos homens, para eles pecarem como quiserem, mentirem como... Até quando as pessoas estão a mentir, Deus está ali mesmo. Really? Tudo que nós fazemos, queridos, achamos que estamos a fazer no oculto. Mumukilo como semko. Ali da vida, locuminani quelan savene. O Cona. Quando eu vou até os montes, o Senhor está onde? Quando eu vou até o vale, o Senhor está onde? Vou a qualquer sítio, tento me esconder, o Senhor está onde? Então eu entendi que não é possível se esconder de quem? De Deus. That's impossible. Alguém veio? Então, logo, a presença de Deus está em todo lugar, mas nem todos têm Deus. Eu digo onde entra essa questão. É por isso que o curandeiro, quando está à minha frente, eu digo em nome de Jesus. Porque apesar de Deus estar aqui, até ali onde o curandeiro está ao lado dele, Deus estar ali presente, Deus não está nele. Então eu, por ter Deus, tenho mais poder. Ninguém vê essa igreja hoje. E nós estamos a explicar aqui. Porque Deus está em todo lugar. Todo lugar mesmo. Agora, é por isso que as pessoas que decidem abrir o seu coração podem ouvir a voz de Deus naquele momento e você dizer, esse aqui é aquele com onde eu lhe despedi e eu fui para casa, era ateu. Hoje está-me a ligar, está a dizer que já recebeu Jesus. Quem é que falou com ele? É que ele tomou uma decisão, abriu o coração e Deus, por estar presente, disse, agora que abriste o coração, eu vou entrar. Vê alguém à igreja? É isso. É por isso que Jesus diz que quando eu for, hei de enviar o outro, estará convosco para convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça. Então o Espírito Santo se move sobre a terra. Assim como ele se movia quando a terra era sem forma e vá. E Deus falava a palavra e a terra aceitava. Porque a terra estava aberta, estava disponível para receber a palavra de Deus em função do Espírito que pairava. Então Deus também se move neste tempo das trevas em que nós estamos e sopra a sua palavra. Aquele coração que disser, eu nunca fui a nenhuma igreja, mas hoje eu quero te receber, Deus. Há de perceber, quero te receber, Jesus. Ali mesmo onde ele está, ele recebe Jesus. Entenderam o que estamos a explicar aqui? Por que estás a dizer isso, pastor? É exatamente porque existem avivamentos fingidos. Pessoas que estão rodeadas de um ambiente onde Deus se manifesta e pensam que Deus está neles. Entendeu o que estão a dizer? Não pode achar que o ambiente do culto define que você tem Deus. Não. O que é que define, pastor? É o teu coração.
Saul estava no meio de profetas. Veja ali o que diz, versículo 5. Diz que quando ele chegou no outeiro, né? Estavam ali profetas a dançarem, a tocarem, a profetizarem. Não é isso, meus irmãos? Ele estava cercado do ambiente de pessoas que têm Deus e do ambiente onde o Espírito de Deus se movia ali. Verdade ou não, meus irmãos? Mas havia uma coisa com Saul, o coração dele não estava pronto. Ele precisou de abrir o seu coração e Deus transformar o coração dele. Aleluia! Só depois de transformar o coração dele é que acontece o versículo 7. Diz que depois que o teu coração foi transformado, tudo que você pedir a Deus, Ele vai te conceder. Meu Deus, alguém veio à igreja? Aleluia! É isso. Ah, não, Deus, eu estou... Quem é você que está pedindo? Como é que está o teu coração? O avivamento que Deus quer é exatamente este, em que os corações são transformados, porque Deus quer habitar nos homens. E Deus quer ter intimidade com os homens. Alguém vê a igreja? A Bíblia diz mais adiante que ninguém, meus irmãos, ninguém resistia à espada de Saul. Ninguém! Quando Saul pegava na espada, não era por causa dele, mas é porque Deus habitava nele. Por que Deus habitava nele? É por causa do coração transformado. O coração transformado de Saul o permitia acessar a Deus e permitia com que Deus o acessasse. Havia aqui uma comunhão, tanto de lado de lá para cá, assim como de lado de lá para lá. Havia aqui uma comunhão. Vem alguém à igreja? Aleluia! E uma vez que isso acontecia, este Saul era um indivíduo irreconhecido, irreconhecível, aliás. Não havia quem olhava para ele e dizia: eu vou brincar com Saul. Não no sentido de amizade natural, mas combater Saul. Porque quem combatesse Saul combatia Deus. Entendeu o que estamos a dizer aqui? Quando você tem Deus, quando você é crente genuíno com o coração transformado, todo combate, toda situação, qualquer coisa, mesmo você mesmo, as suas tentações. Não, quer dizer, nós estamos a dizer que Deus é tentado, mas quem está lá para te apoiar e te dar força para vencer essas tentações é o próprio Deus que está lá. Porque Ele está presente no seu coração. Amém ou não amém? Aleluia. Então, queridos, observem aqui. Quando Saul tem um coração transformado, ele se torna alguém com uma postura diferente. No meio da congregação, no meio do povo, no meio da sociedade. É um homem temente a Deus e todo mundo vê que este é um homem diferente. Porque tem um coração transformado. A Bíblia diz que passado um tempo, meus irmãos, Saul, o que Saul fez? Saul peca contra Deus. O que acontece com Saul? A Bíblia diz que no dia em que comeres desta árvore, o que vai acontecer? Certamente morrer. Morrer é o antônimo de viver. E logo, se morrer é antônimo de viver, significa que Adão e Eva, ao terem a presença de Deus, eles estavam vivos, não é isso? E ao a presença de Deus se apartar deles, eles ficam mortos. Saul tem um novo coração e se torna um homem com vida. Avivado. Uau, que igreja linda. Esse Saul tem um novo coração e se torna um homem avivado. Quando dizem ali profetizou, estão a dizer que falou segundo a palavra de Deus. Não nós estamos a dizer. Estão a dizer que Saul profetizou no meio do povo, profetizarás com eles e serás transformado. Cuidado com essas profecias que não transformam. A profecia transforma. Profetizarás e serás transformado e serás um outro. Terás um novo coração. Um coração de menino. Aleluia aqui.
Então, falou a palavra de Deus entrou nele e ele recebeu esta palavra. E esta palavra que ele recebeu, que ele ouviu, que pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, ele próprio foi usado para falar. E uma vez que o Espírito Santo não deixa a pessoa inconsciente, na medida que ele ia falando a palavra de Deus, a consciência dele bebia a palavra de Deus. E esta palavra que ele recebia, que ele bebia, edificava o coração dele. E ele era transformado. Vê alguém, igreja? E quando ele é transformado, ele agora já pode pedir o que lhe achar melhor. Veja só aqui. Porque Deus está ao teu redor, é o que está escrito na tua Bíblia. Porque Deus te conhece, sabe onde é que você vive, é o que está escrito aí. Porque Deus sabe que você é do Ministério Palavra de Sabedoria, está escrito aí. Porque Deus é o quê? É contigo. Aí, o Samuel está a indicar aqui, contigo. É um elemento que identifica como não, Deus é contigo, anda contigo, fala contigo, habita em ti. Ele é contigo. Aleluia. Não, ele não é um Deus que você ouviu falar. Você até pode ter ouvido falar, mas aquele Deus que você ouviu falar, agora é contigo. Aleluia. A Bíblia diz em Gênesis, e andou Deus com Enoque. E andou Enoque com Deus, ao ponto de Deus o tomar para si. Amém ou não, amém, meus irmãos? Por quê? Porque Deus era com Enoque. Deus habitava em Enoque, andava com Enoque. É o que estão a dizer aqui. Agora Saul vai andar com Deus. Agora Saul, porque quando diz que podes pedir o que quiseres, porque Deus é com... Ou seja, não há lugar, não há hora, não há momento. Deus é com ele. E logo, em qualquer sítio que ele falar com Deus, Deus vai lhe ouvir, porque é com ele. Isso é bonito, não é? Como é bom ter comunhão com Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, observe. Este mesmo Saul, para terminarmos, peca contra Deus. Diga comigo, peca contra Deus. Quando ele peca contra Deus, lembra que ele está avivado aqui, não é isso, meus irmãos? Ele tem o poder de Deus, tem a presença de Deus, tem a salvação, hein? É uma pessoa cheia de Deus. Amém ou não amém? É por isso que eu costumo dizer, batalha espiritual não se procura. Não é, o direito é Satã, não. A partir do momento que você se torna um crente verdadeiro, você já está na batalha. Não é isso. O único que não tem batalha espiritual é um crente mundano. Há de lutar contra quem? Mas você acha que o diabo vai perder tempo em lutar com alguém que está com ele? Não. Ele vai combater aqueles que decidiram se alistar na fileira de Jesus. Aleluia. Um traidor não é morto. Há uma história do passado dos espartas. Havia um homem que tinha um defeito no seu corpo, né? Saiu para ir ter com o rei Xerxes. O rei Xerxes está aqui na Bíblia. Que era Assuero, marido da rainha Esther. Disse para ele, escuta aqui. Há um caminho por onde vocês podem entrar aí atrás para vencer aqueles soldados espartas. Este aqui, quando foi ter com Xerxes, apesar de ser um espartano, por ele ser traidor dos espartanos, Xerxes não lhe matou. Ainda o condecorou, o deu presentes. Porque ainda que você diga que é cristão, quando você passa para o terreno de Satanás, e ir lá ser amigo dele, ele vai te condecorar, não vai te matar. E né, Julaca, quer aqueles que se santificam, aqueles que amam a palavra, aquele que vive pela palavra. Esse aí, diz Pedro, o diabo está de redor à busca de lhe tragar, mas não apanha nada. Porque nós estamos escondidos em Deus com Cristo Jesus. Aleluia! Diz o seguinte, Colossenses capítulo 3, diz que nós estamos nas regiões espirituais escondidos. É por isso que quando nós falamos o nome de Jesus,
Quando nós falamos em nome de Jesus, o diabo treme. Por quê? Porque nós fomos dados essa autoridade. E ele percebe que este nome tem autoridade sobre nós, exatamente por causa do lado onde nós estamos. Aleluia! Aqueles jovens não estavam do lado de Jesus. Disseram, nós queremos vos expulsar em nome do Paulo, de Jesus que Paulo prega. Os demônios disseram, vocês estão de que lado vocês? Vocês não estão do lado deles, pô. Vocês estão do nosso lado, vamos vos dar porrada. Não tentem nos ameaçar enquanto estão do nosso lado. É para ficar claro que vocês estão do nosso lado. Essa porrada é para vocês não nos abusarem. Enquanto estiverem do nosso lado, não nos ameacem. Existem aqueles que podem nos ameaçar. Não vocês! Aleluia! Veio alguém à igreja? E não, entenderam, meus irmãos? Entenderam, meus irmãos? Então, essa coisa de vamos fazer campanha de batalha. Não existe isso aí. Nós já estamos em batalha. No dia que dissemos, Senhor Jesus, te recebemos como Senhor Salvador. Já eu ambechou a passar soncha já. Isso lá em Gnanimpini lá. Aleluia! Alguém vai à igreja? Então, meus queridos, observemos aqui. Observemos. Ele pega contra quem? Contra Deus. Se você for a ler em casa, peço para você ler em casa devagar, tá bem? Dizem que todo mundo temia Saul. Meus irmãos, antes de Saul pecar. Quer dizer, basta ouvirem que Saul vem. Os inimigos começavam a lutar entre eles, se matarem, só para não serem mortos por Saul. Tinham medo da espada de Saul, da mão de Saul. Mas não é por causa dele. Era por causa do Senhor que habitava. Prova isso, pastor. No dia que Saul peca contra o Senhor, a Bíblia diz que o Espírito de Deus fez o quê? Fez o quê? Saiu. Dia seguinte, lá nas montanhas, vem a voz de quem? De Golias. Venha Saul lutar contra mim. Saul começou a fazer o quê? Não é porque se ele fosse um ser humano qualquer, não podia vencer Saul. É importante perceber isso aí. Há coisas que você há de ver pessoas que não são crentes a resolverem rápido, e você que é crente não resolver rápido. E você perguntar, mas por que se eu vou à igreja? O problema não é ir à igreja, é que você perdeu há muito tempo a presença de Deus. Vê alguém? Você diz, mas eu sou crente. O que aconteceu contigo? Como é que está o teu coração? Mas não, se aquele é mundano, sim. Aquele nunca conheceu Deus. É fácil, tudo até vai ser fácil para ele. Você que diz que é crente, que perdeu a presença de Deus, chegar ali e ver que realmente não ter Deus. Qual é o resultado de não ter Deus? Aleluia! Qualquer um, talvez, do qualquer terra, podia lutar contra Golias. Mas observa que este homem já perdeu a presença de Deus. Quando ouve a voz de Golias, nem para sair da sua tenda para ir lutar. Todo mundo tinha medo de Saul. Mas agora ninguém mais tem medo de Saul. Porque a presença se foi. O coração deste homem voltou a se tornar mau. Agora mata até sacerdotes. A Bíblia diz que ele foi para o lugar onde estavam os profetas e sacerdotes e matou todos. Queria matar Davi só porque Davi estava a ser usado por Deus. Alguém está na igreja? Estão entendendo o que estamos a explicar aqui? A presença tinha ido embora. E agora o coração de Saul se tornou perverso. Se tornou mau. Aquilo que Saul era se tornou em dobro. Porque a presença se foi. O que Deus quer de nós? Deus quer um avivamento genuíno. Quer pessoas que vão ter o coração reto, íntegro e nunca vão abandonar isso diante de Deus. Alguém quer orar? Deus nos faz o convite hoje. Não importa como é que está o teu coração. Diz a palavra de Deus que mesmo que ele seja um coração de pedra, Deus pode transformá-lo em um novo coração. E ainda soprar o Espírito dele no teu coração. Para você se tornar a imagem conforme a semelhança de Deus. Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é.
E Pedro diz que sede santos como Deus é, porque vocês o têm como Pai. E João diz que aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. É assim como o nosso coração tem que ser. Alguém quer orar? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Para a glória de Deus.